Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci. Vamos falar hoje da prisão preventiva. A prisão preventiva é uma modalidade de prisão cautelar de natureza processual. Então lembra que nós falamos? As prisões cautelares de natureza processual são de três espécies: prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, tá bom? Então vamos falar agora da prisão preventiva. Então vem aí o conceito: a prisão preventiva é uma espécie de prisão cautelar de natureza processual, devendo ser orientada também, assim como a prisão em flagrante, mas fundamentalmente a prisão preventiva, pelos requisitos genéricos do fumus comissi delicti, a fumaça do delito cometido, e o periculum libertatis, ou seja, o perigo da pessoa ficar em liberdade. Então, para que haja a decretação de uma prisão preventiva, é necessário que haja fumus comissi delicti e periculum libertatis, tá bom? Bom, o que o fumus comissi delicti implica e no que ele implica? Então, nós pomos aí, o fumus comissi delicti, veja bem, se traduz na prova da existência do crime e na presença de indícios suficientes de autoria, de acordo com o que dispõe o artigo 312, última parte. Porque a primeira parte do 312 é o periculum libertatis. Então, a última parte diz, vamos ler o artigo todo: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Esse é o periculum libertatis. Quando houver, aí vem o fumus comissi delicti, a fumaça do delito cometido, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Então, o fumus comissi delicti, ele se traduz na prova da existência do crime e na presença de indícios suficientes de autoria. Perfeito até aí? Tranquilo? Aí nós temos o periculum libertatis, ou seja, não basta ter indícios de autoria e prova da materialidade. Nós precisamos ter a necessidade de se decretar essa prisão. Porque às vezes o sujeito, eu tenho indícios de autoria e prova da materialidade, eu tenho o fumus comissi delicti, mas não preciso prender o sujeito, ou seja, não precisamos que ele fique preso, porque não há perigo dele estar em liberdade. Agora, se houver o perigo dele estar em liberdade, o periculum libertatis, então este se traduz na existência das seguintes circunstâncias que a gente acabou de ver no 312. Garantia da ordem pública ou, porque basta uma das quatro. Garantia da ordem pública, pode até ser as quatro juntas, mas basta uma. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da pena, da lei penal. Tá? É isso que fala o 312, a gente olha aqui atrás. Ó. Prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Perfeito? Então isso é o fumus, o periculum libertatis. E o que está em negrito aí é o fumus comissi delicti. Certo, pessoal? Momento da decretação. Tá? Aí nós precisamos tomar muito cuidado com o artigo 311. Muito cuidado. O artigo 311 nos diz que a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do inquérito policial e da instrução criminal. Em qualquer fase do inquérito policial e pode ser decretado também em qualquer fase da instrução criminal. Então, durante as investigações, durante o inquérito, não tem problema nenhum. Pode-se decretar a preventiva? Sim. Quem decreta a preventiva? O juiz, sempre. Tá? Então, a preventiva pode ser decretada durante o inquérito? Pode. Pode ser decretada durante a instrução criminal, durante o processo? Pode. Será decretada pelo juiz, está aqui, ó. De ofício, então ele pode decretar de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, ou do querelante se a ação penal for privada, ou mediante representação da autoridade policial. Então, também aí pode-se decretar uma prisão preventiva mediante representação da autoridade policial. Agora vejam a atenção que nós pusemos aqui. O juiz não poderá decretar prisão preventiva de ofício na fase da investigação, tá? Porque o artigo 311 é que fala isso. Então, na fase da investigação, ou seja, na fase de inquérito policial ou na fase investigativa, o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício. Ele só pode decretar se for a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.
Tá certo? Agora, durante o processo, aí ele pode decretar de ofício. Então, se te perguntarem, o delegado na fase de inquérito, na fase investigativa, o juiz na fase de inquérito, na fase investigativa, pode decretar prisão preventiva de ofício? Não. O juiz só pode decretar prisão preventiva de ofício, não é, sem que ninguém peça, na fase processual. Na fase de inquérito, não. Na fase de inquérito ele pode decretar, mas tem que ser a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Tudo bem? Cuidado, então, com essa atenção aqui. Fundamentação. Como é que fundamenta a prisão preventiva? Bom, então, obviamente que o artigo 315 diz: a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada. Claro, nem precisaria dizer toda decisão judicial tem que ser motivada, principalmente esta decisão de decretação de prisão preventiva. Então a gente põe aqui em cima que a decisão que decretar ou denegar a prisão preventiva será sempre fundamentada. Perfeito? E aí nós temos o artigo 311, nos dando aí o tom disso tudo que a gente acabou de ver. Então ele diz: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz. Perfeito. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz. Perfeito. De ofício, se no curso da ação penal. De ofício, se no curso da ação penal. Só. Não pode decretar de ofício no curso da investigação. Ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então tá aí. Então o juiz não pode decretar prisão preventiva no curso da investigação policial. Só no curso do processo penal de ofício, tá? Agora, a requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial, aí ele pode decretar tanto na fase de inquérito quanto na fase de processo. Certo, pessoal? 312, então, estão aí as hipóteses do chamado periculum libertatis e o fumus boniuris, ou melhor, o fumus comissi delicti aqui embaixo, né? A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, então ele fala garantia da ordem pública ou da ordem econômica. Também pode ser decretado por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Para quem gosta de siglas, né, a gente pôs o GAC. Então, garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Perfeito? Então, aqui nós temos o quê? O periculum libertatis. Mas para isso também precisa ter o quê para se decretar uma preventiva? O fumus comissi delicti. Quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria. Perfeito, pessoal? Parágrafo único. Vamos prestar atenção aqui. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. O caso, o artigo 282, parágrafo 4º. Tá, pessoal? E o que diz o parágrafo 4º do 282? No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida por outra, né, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Então, pessoal, nós vamos ter aí uma aula que nós vamos estudar essas outras medidas cautelares alternativas à prisão cautelar, não é? Então, em vez de decretar a prisão, o juiz decreta medidas cautelares alternativas à prisão. Mas aí, se o sujeito não cumpre essas medidas cautelares alternativas à prisão, não sobra outra alternativa ao juiz, senão decretar-lhe a prisão preventiva. Por isso, 312, parágrafo único aqui em cima diz: a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Certo? Tranquilo? Vamos seguir. 313, aí a gente precisa ficar bem cauteloso então. 313, aí já começam algumas questõezinhas importantes aí, né, que a gente vai precisar memorizar, vai precisar decorar, tá, pessoal? Então, olho vivo aqui. Nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva. Tudo bem, a gente viu no 312 os requisitos.
Mas quando é cabível a prisão preventiva? Então ele diz ali em cima, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então nós entendemos o que daqui? Tá? Que eventualmente o crime culposo não pode ser decretada a prisão preventiva em crime culposo. Tudo bem. E também, mesmo que o crime seja doloso, se a pena for inferior a 4 anos, ou até porque ele põe superior a 4, se for igual ou inferior a 4 anos, também, em princípio, não caberia prisão preventiva. Tá? Segundo, se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado. Então, ele é reincidente. Ressalvado o disposto no inciso 1º do caput do artigo 64 do Código Penal. Sim, que aí é o chamado período depurador, né? Que é aquele período de 5 anos após o cumprimento da pena, né? O cumprimento ou extinção da pena, nós até pusemos ali embaixo o 64, inciso 1º. Perfeito? Então, quando é que cabe, quando é que é admitida a prisão preventiva? Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. E se tiver sido também condenado, sujeito aí por qualquer pena, né? Não precisa ser superior a 4, se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado. Aí pode, independentemente de ser superior a 4 anos. Ressalvado, obviamente, o período depurador lá do artigo 64, inciso 1º do Código Penal. Certo, pessoal? 313 ainda. Também não cabe prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, contra a criança, contra adolescente, contra idoso, contra enfermo ou contra pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Tá certo? Então, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução dessas medidas protetivas de urgência, também caberia a prisão preventiva, nos termos do artigo 313. Tá claro isso, pessoal? E aí o parágrafo único do 313 diz: também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Aí vem a parte de baixo, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Então veja que interessante, também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta pessoa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Mas neste caso, tão logo ela se identifique, tão logo seja feita a identificação dela, tem que ser posto imediatamente em liberdade, salvo, obviamente, como diz a lei, se não houver outro, não é? Salvo se houver outro motivo que justifique a manutenção da prisão preventiva. Tudo bem? 314, a prisão preventiva em nenhum caso será decretada. Então, quando não cabe prisão preventiva, quando não cabe, não pode decretar prisão preventiva. Em nenhum caso será decretada. Se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos, ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 23 do Código Penal. Então, a prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos, ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1, 2 e 3, ou seja, as excludentes de antijuridicidade ou ilicitude. Nós transcrevemos aqui o 23. Então, se o sujeito atuou em estado de necessidade, ou em legítima defesa, ou no estrito cumprimento de dever legal, ou no exercício regular de direito, não pode ser preso preventivamente, tá? Então, a prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos, ter o agente praticado o fato em legítima defesa, em estado de necessidade, no exercício regular de direito ou no estrito cumprimento de um dever legal. Então, nesse caso, também não vai caber prisão preventiva. Certo? 315, a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada. Perfeito, tranquilo. E 316, para finalizar, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se no correr do processo
verificar a falta de motivo para que subsista. Então ele pode revogar a prisão preventiva, não tem problema nenhum. Bem como, de novo, decretá-la, e se precisar decretar de novo, ele vai decretar, se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, quer dizer, a prisão preventiva não é fixa, uma vez decretada, dura o processo todo. Não, o juiz vai vendo a conveniência. Pode ser que ele decretou a prisão preventiva, mas no curso do processo não precise mais decretá-la. Então ele pode revogá-la. E também depois, se surgirem novas razões que ensejem a prisão preventiva, ele pode decretar de novo, sem problema nenhum. Tá certo, pessoal? Então, em linhas gerais, é isso que nós tínhamos para falar sobre a prisão preventiva, tá bom? Muito obrigado pela atenção e nos vemos em outra oportunidade.